Deus, o Espiritismo vai conseguir ampliar a discussão. A gente vai ver tudo isso, tá? E não vai demorar muito, não se preocupem, não pense que eu estou enrolando. A gente vai ver isso até a questão 14, nós estamos na 4. Até a questão 14, tudo isso que eu estou prometendo, a gente vai entregar. Eu só estou indo aos pouquinhos, né? A gente está aí, mostrou o conceito, agora a gente mostrou o uso da razão para analisar o universo e chegar na prova da existência de Deus. Mas a gente vai ver que eu posso aplicar isso e não chegar, e eu tenho outros elementos além da razão que também vão me ajudar a chegar, já que a razão tem limitações. Eu vou precisar de outros elementos que me ajudem a chegar na prova da existência de Deus, além da razão. Acho que entendendo primeiramente isso, embora fique muitas dúvidas ainda, é importante para a gente entender o resto, né? Ali ele fez uma pergunta ali, você poderia dar algum motivo de uma pessoa que vem com algum problema mental? Há várias causas, há várias causas. Por exemplo, é, é, pode ser, digamos que a mãe da criança ou alguém que está em torno dessa mãe durante a gravidez, ela, por livre arbítrio, cause alguma coisa biologicamente, fisicamente, nesse corpo que está ali se desenvolvendo e desenvolve um problema mental. É um exemplo. Então, não tem nada a ver com o espírito. A pessoa, por livre arbítrio, causou alguma coisa lá com alguma substância, alguma agressão e danificou o cérebro dessa criança em formação. Agora, o espírito ele escolhe o contexto em que ele vai encarnar. Então, o espírito ele pode escolher um corpo que ele sabe que vai ter limitação. Ele escolhe essa prova. O espírito escolhe um corpo que vai ter esse problema. Mas não é que o espírito vai ali, daí ele causa aquilo no corpo com o perispírito dele. Não. As próprias leis biológicas, isso já aconteceria por algum problema biológico. Não tem nada a ver com o espírito. Mas ele escolhe um corpo que ele sabia que teria problemas cerebrais. Ele pode escolher. Então a gente vai ver nas próprias obras de Kardec alguns exemplos, né? Agora, o que eu não posso determinar é que essa escolha foi feita só por punição. Por exemplo, ele fez alguma coisa equivocada e aí por punição ele escolheu esse corpo. Eu não posso determinar que é isso. Não posso. Porque às vezes é uma aprovação para os pais. E o espírito pode escolher uma situação complicada para ajudar os pais. É uma renúncia, percebe? Então a gente não pode determinar que. Para a gente entender, há uma causa para isso ter acontecido. Aonde que o movimento espírita erra? Quando ele quer dar uma causa única e criar uma regra. Ah, não, foi isso porque deu um tiro na vida passada na cabeça. Ah, foi isso porque é uma punição. O problema é quando a gente tenta determinar a causa. E a gente geralmente tenta determinar como sendo uma punição, né? E na verdade pode ser que não seja uma punição. Pode ser que não seja. E mais, mesmo que seja, eu estou falando aqui punição sem explicar o sentido de punição do espiritismo. Então também é complicado, né? De repente alguém que está passando por esse contexto aí pode não entender. Há um conceito de punição que eu não vou entrar agora. Mas se a pessoa de repente escolheu passar por essa situação, isso é uma coisa que só quando ele está no corpo ele está limitado. Quando ele sai do corpo toda noite, quando ele está dormindo, ele não é assim. É uma limitação temporária. Mas se eu evocasse ele, se eu tivesse um médium e evocasse ele, ele ia ser lúcido. O espírito, não existe espírito com problema mental. Assim como não existe espírito cego, surdo, mudo, paralítico. Isso é algo do corpo que o espírito escolhe por livre-arbítrio, como prova ou como expiação.
né? Claro, a gente ainda não tá, a gente ainda vai chegar nesses assuntos, eles acabam surgindo e é até necessário que a gente comente um pouco, né? Mas acho que por enquanto o que a gente falou hoje já espero que ajude um pouco, né? Eu deixo para vocês também. Não, é importante esclarecer isso, né? Kardec diz no capítulo 5 do Evangelho, né? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? Então você não tem como determinar, né? Aquela criança nasceu com problema mental, você não vai chegar na mãe da criança e falar assim, não, esse bebê foi com problema mental, foi um assassino, né? Tem pessoa que faz isso no movimento espírita brasileiro, né? Você não pode, você não tem como saber se é uma expiação ou se foi só uma prova escolhida, e você não tem nem como saber, mesmo que seja uma expiação, você não tem como saber qual foi o erro exato, né? Então, isso é algo terrível que acontece no momento espírita, né? O espiritismo ele dá a explicação geral, é prova ou expiação, mas ele não vai ficar individualmente dizendo, não, ah, toda criança que nasce com síndrome de Down fez exatamente isso. Isso não existe no espiritismo, né? Há uma infinidade de circunstâncias, né, Eric, Michel, pessoal? E como foi comentado agora no chat, é preciso estudar, então, já que a gente está aqui falando dos espíritos, escolha das provas. E aí o Michel falou sobre fatalidade, sobre destino. Estudar sobre fatalidade. Isso é importante. Né? O Arthur fez uma pergunta sobre a questão do perispírito, né, formar o corpo e tal. Arthur, segura um pouquinho, porque daqui a pouco nós vamos chegar nesse tópico perispírito, aqui no dos Eu espíritos, e não a vi a gente pergunta, trabalha um Lauro. pouquinho isso. Tem como me mostrar só para eu ver a pergunta, por favor? Tem como mostrar na tela? Se não tiver, tu me mostra depois. Deixa eu achar ela aqui. Não, de qualquer coisa depois tu me passa. Quer ver? É, Pode ir comentando isso que eu falei aqui, que eu já vou achar ela aqui já. não é. É porque senão se cria uma ideia de. Por que tem um problema nisso? Porque não se cria uma ideia de que a pessoa que está naquela situação seria um espírito inferior a mim, por exemplo, que estou num corpo saudável. Entende? E não tem nada a ver. Eu estou passando por provas diferentes, mas aquele espírito pode ser da mesma evolução que eu, até mais evoluído que eu. Ali está a pergunta, né? O perispírito usado na erreticidade é modelo para a futura reencarnação? Não, não é. Para Kardec não é e não faz o menor sentido. Eu sei que o movimento espírita criou isso, mas não existe isso para Kardec. Não existe perispírito modelando o corpo na obra kardeciana. E tem toda uma razão para isso, tá? Aqui eu só estou afirmando, não estou fundamentando, mas não existe isso para o espiritismo. Doença, corpo, porque o perispírito modulou. Não tem isso nas obras de Kardec. Né? Os espíritos vão dizer que o corpo atual nada tem a ver com o corpo passado. Nada tem a ver. Não há órgãos no perispírito. Para haver uma transferência, né? Uma transferência. Para haver essa transferência, teria que ter órgãos no perispírito, mas não há órgãos no perispírito. Então não tem como haver essa transferência, né? Mas eu sei que Chico, Divaldo, Febe, esse povo aí fala isso, né? Mas não há isso em Kardec. Aliás, eu desafio alguém me mostrar isso em Kardec, não vai achar. Sempre quando a pessoa vai falar nisso, coincidentemente, quando a pessoa vai falar isso, ela usa quem? Emmanuel, André Luiz. Porque ela não tem Kardec para usar isso. Bom, a gente estourou o tempo, né? Muito bom o pessoal participar, interessante. Não, a gente é obrigado a tecer um pouco comentário sobre essas questões, embora a gente não esteja estudando elas, né? Para falar com mais profundidade, a gente vai fazer isso. Mas o importante é que, em geral, as ideias vão se clareando com o tempo, né? No próximo segundo, a gente vai retomar de novo a ideia de Deus, vai adiantar, e eu tenho certeza que vai ficar bem mais claro lá nas últimas questões, quando a gente estiver encerrando o capítulo sobre Deus. Da minha parte, eu agradeço a todos que participaram, agradeço ao Lauro, ao Eric, já me despeço aqui, se não tiver nada necessário, e desejo a todos uma boa semana e até semana que vem. Eric? É isso, né? Só respondendo aí a pergunta, né? Perispírito não tem órgão, né? Então não poderia ser modelador, não poderia passar de uma vida a outra, né? Kardec diz que um corpo não tem nada a ver com o outro, como foi dito. Sem falar nos natimortos, né? Kardec fala,
né? Se o espírito fosse